Olá, tudo bem? Hoje o podcast Dando Pitaco recebe Luciano dos Santos Nunes, contador, pós-graduado em auditoria pela PUC de Minas Gerais, especialista em legislação trabalhista, servidor aposentado do Ministério do Trabalho, escritor e autor do livro Rotina de Pessoal. Ele também é membro da Academia Piauiense de Ciências Contábeis, membro da Academia Oeirense de Artes e Letras e também professor universitário. E hoje nós vamos conversar sobre os novos contratos de trabalho e, claro, também falar sobre a reforma trabalhista. Nós vamos saber que ganhos e prejuízos estes novos contratos de trabalho estão trazendo. Olá, Luciano, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, essa questão trabalhista, ela vem sendo sempre reformada com pequenas reformas. Nós tivemos algumas reformas em 2015, alguns pontos, e em 2017 nós tivemos uma reforma profunda. É essa que a gente vai tratar especificamente dos contratos de trabalho que foram introduzidos com essa reforma. A reforma trabalhista, ela foi profunda tanto para os empregados como para os empregadores. Quais foram esses pontos que foram introduzidos nessa reforma? No contrato de trabalho, nós tivemos um contrato de trabalho home office. O home office existia assim, mas de forma clandestina. A reforma trabalhista oficializou o home office, o trabalho em casa, que foi muito utilizado agora na reforma trabalhista, né? Muitas empresas se adequaram a esse tipo de trabalho. Foi muito usado agora também durante a pandemia, não é isso? O novo contrato também chamado de teletrabalho, que é ligado à tecnologia da informação, esse também já era praticado e teve mais uma intensidade agora também na questão da pandemia. Nós tivemos também um outro contrato, o contrato de trabalho intermitente. As empresas até confundem, os profissionais confundem essa questão do trabalho intermitente. E nós tivemos também uma ampliação do trabalho a tempo parcial. O que é isso? É o empregado que não trabalha o expediente todo, ele trabalha parte do expediente e recebe proporcional, certo? Isso aí tem alguns prejuízos para o empregado se ele tem apenas um emprego e não chega a atingir o salário mínimo. Por exemplo, ele trabalha na parte da manhã, ou na parte da tarde, ou na parte da noite, e como é proporcional, ele recebia, por exemplo, meio expediente, metade do salário. Não atingindo um salário mínimo, vai ter prejuízo na Previdência, depois a gente pode explicar. Além desse prejuízo na Previdência que o senhor cita aí, poderia citar os prejuízos ou os ganhos de cada ponto deste dentro da reforma? A reforma, ela trouxe no seu bojo a possibilidade de aumentar as vagas de emprego, o que não tem se verificado praticamente, né? Mas oficializou vários trabalhos. Por exemplo, o trabalho intermitente, ele possibilitou legalmente a oficialização desse tipo de trabalho e o trabalhador fica com algum amparo, tá certo? Que era feito de forma clandestina. O home office, por exemplo, que é o trabalho em casa, que tipo de benefícios trouxe? Porque a pessoa vai trabalhar em casa, mas tem os gastos de energia, né? Enfim, tem vários gastos. Esses gastos são compensados? Eles poderão ser compartilhados com o seu empregador. Há um contrato de trabalho e no contrato de trabalho serão discutidas a questão da energia elétrica, a questão dos equipamentos, internet, se for o caso, de utilização, tudo é discutido no contrato de trabalho, certo? Tá certo. Esse trabalho intermitente, explique melhor isso. O trabalho intermitente é um trabalho esporádico. Poucas empresas se adequam ao trabalho intermitente. É uma empresa que, vamos dar um exemplo, uma empresa de promoção de eventos, que ela não tem regularmente eventos para realizar. Mas no dia que ela é contratada, ela lança mão
nesses trabalhadores que já têm contrato firmado, com a carteira assinada, e ele vem e presta o serviço. Vamos dizer que um evento de uma festa, aí vai contratar os recepcionistas, vai contratar a segurança, vai contratar garçom, vai contratar um batalhão de gente. E logo que termina o trabalho, eles serão pagos. Ele, como tem a carteira assinada, eles são pagos os dias trabalhados, a proporção das férias acrescida de 1/3, o 13º salário proporcional, e será recolhido também a Previdência Social e o Fundo de Garantia. Quer dizer, ele vai ter alguma segurança. Ele acaba tendo segurança, mas ele ganha pelo período que ele trabalhou ali, no caso. Pelo período que trabalhou e conforme o acordo que foi feito com o seu empregador. Na realidade, esse caso de eventos, ele já existia, mas ele não existia de forma legal, porque não existia esse tipo de contrato. Isso foi bom ou ruim para o trabalhador? Para o trabalhador, pelo menos, ele ficou com a garantia, né, de ter o fundo de garantia dele, ter previdência, ter 13º salário, ter férias, certo? Mas o ganho dá para atingir o suficiente para a questão da aposentadoria? Aí é que está. Com a reforma da Previdência agora, recente, só se tiver uma base de cálculo de pelo menos um salário mínimo por mês. Se ele ganhar menos de um salário mínimo por mês, não vai contar, ele vai contribuir, mas não vai contar para efeito de ser um segurado da Previdência. Ele não vai contar para a aposentadoria, não vai contar para a licença, tal. Do mesmo jeito do contrato a tempo parcial. Tipo assim, quanto é aquela função? Aquela função é 2.000, mas ele vai trabalhar só meio expediente, então ele ganha 1.000. 1.000 é menor do que o salário mínimo. E aí, para a Previdência Social, se ele não tiver outro emprego, porque pode somar para complementar, ele também fica na condição de não segurado da Previdência, não fazendo jus a nenhum benefício. E aí é prejuízo. Aí é prejuízo direto para o trabalhador. E ainda mais o trabalhador brasileiro, que a maioria não tem esse costume de complementar, não é isso? Perfeitamente, até por falta de recurso, né? É isso. Porque ele já está ganhando menos do salário mínimo, fica difícil para fazer complemento de recolhimento de Previdência Social. Luciano, existe outra modalidade também que está em alta, que é a questão do MEI, né? Micro e empreendedor individual. Ele também entrou na reforma? Onde que entra o MEI? O MEI é uma lei específica, ele é um empregador, é uma pessoa jurídica, é a pessoa física se apresentando como uma pessoa jurídica, certo? Mas os benefícios previdenciários, eles existem para quem é MEI, quem é microempreendedor individual, podendo também contratar um único empregado. O MEI pode contratar um único empregado com todos esses direitos. Agora, o que não existia era a legalidade desse tipo de trabalho, né? Do MEI. O MEI veio uma lei específica para garantir alguns direitos. Por exemplo, aposentadoria. É um ponto positivo para o trabalhador. É um ponto positivo. É aquele que tem uma renda pequena. É pequena, ele tem... Qual o ponto negativo você diria que o MEI traz para o trabalhador? O meio, ele não tem fundo de garantia, porque ele se apresenta como pessoa jurídica, não é pessoa física, né? Embora trabalhando como se fosse uma pessoa física, isso é até questionado na justiça. Então ele não tem férias, ele não tem 13º. Por quê? Porque se apresenta como pessoa jurídica. Por exemplo, isso que é questionado, eu sou MEI, por exemplo, eu te ofereço um trabalho, eu tenho que prestar conta daquele trabalho que eu te ofereci e você vai me remunerar por aquele trabalho. Mas eu não preciso estar subordinado à questão de horários, questão fora do horário, enfim, para esta empresa que eu sou o meu patrão, é isso? É verdade. Olha, o que caracteriza uma relação de emprego? Porque o direito do trabalho é do tipo realidade, é como ele se apresenta, não é como a gente escreve, é como ele se apresenta na realidade. Então, assim, o que é uma pessoa considerada empregada? É aquela que é pessoa física, que trabalha habitualmente, né, que recebe pelo serviço que presta e que tem subordinação. Então, o meio não pode ter subordinação. Porque se tiver subordinação,
vai de água abaixo o contrato de MEI que ele tem com o seu cliente. O MEI foi melhor para, no caso, os empresários, porque eles acabam fugindo de vários encargos. Perfeitamente. Fundo de garantia, 13º, férias, ele não vai pagar nada disso. E aí ele às vezes acaba ainda não entendendo e utilizando o contratado como MEI, ainda com subordinação. Subordinação. Aí é que tem dado problema na justiça, certo? Na realidade, esse tipo de trabalho aqui no Brasil é a pejotização chamada. É o cara trabalhar como CNPJ. Por exemplo, isso é comum inclusive na imprensa. Inclusive na imprensa, televisão. O cara fecha um contrato de trabalho com subordinação e com tudo, mas no fundo ele está se apresentando como uma pessoa jurídica, ele tem uma empresa. Médico, por exemplo, em hospitais, muitos deles, isso é questionável. Né? Se tiver subordinação, tiver como prove a subordinação, aí é emprego. E aí vai tudo, né? Com 13º, com férias, com o mesmo direito dos empregados normais. É isso. Mas ainda existe um outro detalhe, é que o trabalhador, quando ele é empregado lá, mesmo com carteira assinada, quando ele sai do trabalho, ele tem ali uma reserva, não é isso? Tem. Ele tem o seu fundo de garantia liberado, acrescido de 40%, que é uma multa que o empregador paga para os empregados que são dispensados sem justa causa. Então tem mais 40%. Enquanto que se ele pedir para sair, ele não vai ter esses 40%. Se o contrato for por prazo determinado também, terminou o prazo, ele também não terá. Somente se for a dispensa sem justa causa e o contrato por prazo indeterminado. Luciano, no Brasil a gente tem muitas leis, e são leis que são criadas justamente para organizar, para nos ajudar a viver em sociedade. Mas há um grande problema que é a questão da fiscalização. Como é que está a fiscalização hoje no Brasil com relação às leis trabalhistas? A fiscalização do trabalho, ela é privativa da União Federal. Então, os estados e os municípios não fiscalizam as relações de emprego. As relações de emprego é privativa do governo federal através de seus auditores fiscais de trabalho, do pessoal do Ministério do Trabalho. Eles fazem fiscalização in loco, fisicamente, verificando os empregados, os registros dos empregados. Eles fazem fiscalização também eletrônica, porque agora já existem meios para verificar, por exemplo, o recolhimento do fundo de garantia desse CNPJ X. Tem como saber se o recolhimento está feito. A Receita Federal, que fiscaliza a Previdência Social, também ela tem como saber se está recolhendo o imposto de renda da pessoa jurídica e também a Previdência Social da pessoa jurídica e dos empregados, que é responsabilidade do empregador descontar e recolher. Então, você tem a fiscalização in loco e tem a fiscalização também eletrônica, atualmente. Eu não sei te dizer quando, mas me parece que nesse último governo foi enfraquecida aí a atuação dos sindicatos. Os sindicatos tinham mais ou menos o papel de fazer essa fiscalização paralela e acabava fazendo denúncias quando o trabalhador estava sendo lesado. Como que o senhor avalia essa posição, essa situação? A reforma trabalhista, ela deu um baque nos sindicatos, porque desde 1943, do advento da CLT, da Consolidação da Lei do Trabalho, a contribuição social, contribuição sindical chamada de imposto sindical, um dia de trabalho dos empregados no mês de março, descontado, era obrigatório. E passou a ser opcional. Quando passou a ser opcional, a receita dos sindicatos caiu 99%. Isso enfraqueceu bastante os sindicatos. Mas o papel do sindicato é representar os empregados, representar os trabalhadores. E ele pode fazer denúncia, ele faz acompanhamento, ele fecha acordos e convenções coletivas de trabalho, que aí já é o direito difuso, é o direito coletivo do trabalho. Desde os meados de 90, a política salarial do governo federal no Brasil é de livre negociação, ou seja, o governo ele só determina o valor do salário mínimo.
aumento do salário mínimo. Quem ganha mais do que o salário mínimo tem que ter negociação com o seu sindicato, sindicato de patrão, sindicato de empregado, empresa com sindicato, para formar os acordos ou as convenções coletivas de trabalho que têm força de lei, aí sim, para melhoria das condições de trabalho. Entre essas melhorias, a questão da reposição salarial. Tá certo. Tem um outro assunto aqui que chama atenção também, e principalmente agora com a questão da pandemia, é o caso desses trabalhadores por aplicativos, tanto de entrega de alimentos como de transporte de passageiros. Como que está essa situação? Isso está havendo uma discussão, inclusive, dos aplicativos de motorista de Uber, né? O pessoal da entrega, certo? Do delivery e tal. Mas se houver a subordinação nisso, caracteriza o vínculo empregatício, porque não deixou de, a reforma trabalhista, ela não mexeu na questão da caracterização do vínculo empregatício. Então a subordinação, ela continua. Luciano, mas o Ministério do Trabalho, a delegacia, as autoridades, os órgãos responsáveis pela essa fiscalização, não faz vista grossa? Porque, vamos dar um exemplo aqui desses trabalhadores por aplicativos. Eles estão prestando um serviço em uma motocicleta, não usam capacete, não usam sequer um calçado fechado, as placas, as motos completamente sucateadas, a maioria não tem habilitação, inclusive até o próprio governo flexibilizou a palavra durante a pandemia para não haver fiscalização, mas muitos jovens principalmente estão perdendo a vida porque é um trabalho sem segurança e parece que não tem essa fiscalização. Na realidade, a fiscalização do trabalho é na questão trabalhista em si. Essa questão da moto, os equipamentos, faz parte da fiscalização municipal, porque foi descentralizado isso aí, municipal. Então, você tem um trabalhador, a parte trabalhista do contrato de trabalho, da relação de emprego, é com o Ministério do Trabalho. Mas quando se trata de segurança? A segurança do trabalho. Porque assim, se for um operário, ele está trabalhando lá no prédio, ele precisa de todos os EPIs. Exatamente. Agora, a fiscalização do trânsito em si é que não pode ser do trabalho. Não pode ser flexível. Exatamente. É privativa dos municípios. Atualmente, a fiscalização da questão do transporte. E isso também tem sido motivo de muito acidente até. Muito mesmo. Né? Dos próprios trabalhadores. Tá certo. Luciano, o senhor que é escritor, né, já tem 4 livros, poderia repetir quais são os livros, de que trata esses livros? Na realidade, da parte trabalhista, nós temos esse livro aqui, que é Rotina de Pessoal. Ele está na 4ª edição. É direcionado para quem? Para advogados, contadores, empregadores, empregados, sindicatos, né? Utiliza esse trabalho, porque é a relação de emprego. Aqui é como se fosse um manual. Aqui tem como ensinar como pagar a folha de pagamento, o 13º, as férias, o contrato de trabalho, né? E tem memória de cálculo. E tem toda a memória de cálculo. Se ele estiver bem aceito aqui no mercado, aqui em Teresina, né? Então, anos de experiência no Ministério do Trabalho. Eu fui do Ministério do Trabalho 32 anos, trabalhei nas relações de trabalho, né? E como mediador das negociações coletivas, de greves, de movimentos sindicais, tentando apaziguar essas relações de trabalho. E aí, essa experiência trouxe esse trabalho, esse livro, que já vai na 4ª edição, né? Ele vai para a 5ª edição no próximo ano. Dando uma pausa aqui do livro, depois você vai falar do outro livro, mas é porque também me veio uma pergunta aqui que a gente escuta sempre, principalmente os empresários, os empreendedores, né, as pessoas que estão gerando trabalho, reclamando, né, da carga tributária, da questão do peso de se manter uma empresa, principalmente por causa dos empregados, daquilo que ele tem que pagar para manter uma empresa. O senhor que tem essa experiência toda, como que o senhor avalia essa situação?
um fator inibidor da oficialização da relação do trabalho. Mas, no fundo, eu sou contador também, sou especialista em custos também. Quem paga tudo é o cliente. O empregador não paga imposto relativo ao empregado, porque tudo é repassado para o produto, ou para a mercadoria ou para o serviço, certo? A realidade é que quem leva pouco é o empregado. Né? Quer dizer, o empregador paga muito, chega a ser a quase 100% o custo do empregado. Você paga 1.000 para o empregado e paga quase 1.000 para o governo. Né? Mas o empregador ainda, esse tem como repassar. Ele repassa para o preço. Que é para o cliente, o usuário. E o usuário, o cliente, ele repassa todo o custo. Ele não vai arcar com esse custo, não. Por que eles justificam? Que até estão fechando as empresas. Mas não acontece. É assim. É porque isso é uma discussão que já vem ao longo do tempo. No fundo, quem entende de custo, todos os custos são repassados e as despesas são repassadas para o produto, certo? Tudo é repassado para o produto. Então, você tem, por exemplo, você vai fabricar um livro desse aqui, você tem as matérias-primas e tem a mão de obra. Na mão de obra, tem todo o custo da mão de obra, com impostos, com tudo. Vai tudo compor o preço do livro. Luciano, a gente já está quase chegando aqui ao final desse primeiro podcast nosso, né? Essa primeira bate-papo nosso. Com certeza a gente vai gravar outros, né? Sobre estes e outros assuntos. Perfeito. E aí eu deixo aqui à vontade para o senhor complementar, né? Para completar aquilo que eu não perguntei, mas que o senhor ainda acha interessante a gente divulgar aqui nessa entrevista, nesse bate-papo. Olha, muitas empresas, inclusive aqui em Teresina, elas podem lançar mão dessas novas modalidades de contratação de mão de obra. O home office, ele traz vantagem também para o seu empregador. Ele não tem vale transporte porque ele vai trabalhar em casa. Ele não tem o risco de acidente de trabalho de percurso porque ele não vai ter que ir na empresa. A questão de roupa para o trabalho também. Por quê? E aí você pergunta, mas as empresas que têm mais de 20 empregados não são obrigadas a assinar o ponto? E o pessoal do home office? E o pessoal do teletrabalho? Não, esses provam a assiduidade através da produtividade. A produção que foi feita no contrato de trabalho. Tipo assim, é uma empresa de confecção, contrata alguém para colocar os botões, por exemplo. Então, você vai entregar tantas camisas por semana. A produção é essa e isso equivale a assinar o ponto, certo? Então, muitas empresas podem lançar mão do trabalho em casa. Como também as empresas da telecomunicação, da informação, né, dos TI, esses não necessariamente tem que ser em casa. Ele trabalha onde ele estiver. Onde ele estiver. A diferença do teletrabalho para o home office é porque o home office é em casa. E o teletrabalho pode ser em casa, mas pode ser em qualquer lugar, inclusive na própria empresa. Na própria empresa, porque ele trabalha sobre um programa. Já estamos chegando ao final desta entrevista, então eu deixo aqui um espaço para que o senhor possa concluir essa conversa nossa, né, sobre justamente a questão dos novos contratos de trabalho, né, que foram introduzidos com a reforma trabalhista. Fale também um pouquinho mais sobre os seus livros, pelo menos onde as pessoas podem encontrar, né? Porque é importante que tanto os trabalhadores, os empregados, advogados tenham o conhecimento, até para poder resolver as causas com relação ao trabalho. Muito bem. Nós elegemos aqui 4 tipos de contrato de trabalho que foram introduzidos pela reforma trabalhista, que foi, né, o home office, que é o trabalho em casa, do trabalho da tecnologia da informação, que é o teletrabalho, o contrato de trabalho intermitente e ainda o trabalho a tempo parcial. Resumindo, o home office é aquele trabalho que é feito exclusivamente em casa, e isso pode qualquer empresa, né, pode utilizar esse contrato de trabalho. O teletrabalho precisa uma condição, qual é? É que seja vinculado à tecnologia da informação. Outro, intermitente. É preciso que o trabalho do intermitente seja um trabalho esporádico,
é um trabalho que a empresa não tem aquele trabalho regularmente, porque senão ele usa outro tipo de trabalho. O trabalho a tempo parcial, por exemplo, é um trabalho que atende os consultórios médicos, que trabalham só um expediente, por exemplo, dentistas só um expediente, o consultório, o escritório de advogados, de contadores, que não precisa do empregado às 8 horas por dia. Então ele pode fazer um contrato de trabalho até 30 horas por semana, sem o exercício da hora extra, ou 26 horas por semana, podendo fazer até 6 horas extras, né? 6 horas extras, mais 6 horas extras, né? Por semana. E aí você tem um consultório de dentista que só trabalha à tarde ou à noite ou só pela manhã. Então não faz sentido contratar o tempo integral, porque você só utiliza a mão de obra um expediente. Então você contrata a tempo parcial e paga parcialmente também. Isso significa dizer que o empregador, eu até fiz um cálculo também, que o empregador que tem um empregado e precisa de mais mão de obra, ele só pode utilizar mais 2 horas extras por dia. Né? Então ele tem o quê? Ele tem 44 horas por semana, mais 6 horas, dá 52 horas só. Né? E se ele contratar 2 empregados a tempo parcial, ele pode trabalhar 6 horas por dia, né? Ele pode trabalhar 6 horas por dia, o outro 6 horas por dia já vai dar 12 horas por dia, né? Só que aí não tem hora extra, não tem os 50%. Não tem. Você contratando 8 horas por dia mais 2 horas, as 2 horas tem mais 50%. Todos esses assuntos estão Todos esses assuntos estão nesse livro, que poderá ser adquirido nas livrarias. Rotina de pessoal. Rotina de pessoal. E poderá ser adquirido nas livrarias Anchieta, Piauiense e na Universitária. Então eu agradeço aqui, Renato, a nossa participação, que é a primeira. A primeira, certo? Eu também ministro palestras na área trabalhista e à disposição de empregados, de sindicatos, de empresas que queiram, ou presencialmente, ou então palestra também pode ser. Consultoria, eu trabalho também com consultoria empresarial. E é sempre bom, né, para andar na linha as empresas? Exatamente, Inclusive eu tenho uma empresa da área de rural, e o cara gosta muito porque ele é fiscalizado regularmente e a fiscalização diz que está tudo ok, né? Mas ele também me consulta muito, todo dia. Tá certo. Ele vai tomar uma decisão, ele primeiro me consulta, tal. Mas tá certo, pois muito obrigado e venha outras vezes para a gente bater esse papo. Ok, tá, obrigadão.